Oi, eu sou a Jaque Batista e eu tô aqui a convite da Karen para a gente explorar um pouco mais sobre a ferramenta Power BI. Hoje a gente vai falar sobre um conceito muito importante quando a gente começa a trabalhar com o BI, que é o Business Intelligence, que é o conceito de tabela fato e tabela dimensão. Para ficar mais claro para você entender, porque esse é um termo que você precisa se acostumar com ele, eu vou dar um exemplo de alguma coisa real. Eu gosto muito de vinhos e queijos e imagina que um dia eu acordei e disse: acho que vou abrir um empório para começar a vender essas coisas. Antes de fato eu colocar o meu empório, ou a minha loja, ou o meu restaurante em operação, eu preciso determinar o tipo de coisa que eu vou vender. Ou seja, eu vou montar um cardápio de opções de produtos que vão ser vendidos no meu empório ou no meu restaurante. Então eu cadastrei aqui cada produto. E aí eu fiz uma análise quanto custaria cada um e eu registrei esses produtos aqui. Esse tipo de tabela é chamado de tabela dimensão. Ela vai me dar uma dimensão de tudo que eu estou oferecendo na minha venda. Então, uma tabela dimensão, ela pode, por exemplo, conter o nome dos funcionários, ela pode ter o nome dos produtos que você oferece, ela pode ter o cardápio de um restaurante, por exemplo. Então, um item de cada um. Eu não cadastro aqui duas vezes o mesmo produto. Então, é sempre uma informação de cada, dados únicos e exclusivos. Bom, agora que eu já determinei a minha lista de produtos a serem oferecidos, ou o meu cardápio aqui do meu empório, eu vou de fato colocar o meu empório para funcionar. Então, eu vou abrir e vou começar a executar as vendas. Cada pessoa que chega para comprar, eu vou registrar a venda dessa pessoa, o que ela está comprando, como ela está pagando, a quantidade que ela comprou. E aí aqui eu fiz um PROC-V, que normalmente você já conhece. Para quê? Para trazer a informação do custo do meu produto lá para dentro. Por quê? Eu preciso dessa informação aqui se eu for fazer a análise no Excel para fazer uma tabela dinâmica. Então eu preciso trazer informação para a mesma base. Esta tabela que está registrando tudo que de fato eu vendi é chamada de tabela fato. Então aqui, observa que os meus produtos, eles se repetem várias vezes. Cada compra vai registrar uma nova linha desse mesmo produto. Eu posso ter muitas vendas iguais no mesmo dia, posso ter vendas de produtos diferentes para o mesmo cliente. Então tanto o cliente se repete, quanto a data se repete, quanto o produto se repete. Então, isso é uma tabela fato, isso aqui é uma tabela dimensão. E aqui na análise do Excel raiz, a gente leva todo mundo para a mesma base para que eu consiga construir uma análise de uma tabela dinâmica. Como é que isso vai funcionar lá dentro do Power BI? Dentro do Power BI eu já importei aqui, então, uma tabela fato, que é essa daqui, e a minha tabela dimensão. Eu vou clicar nessa visualização aqui do meio, chamada de dados, para você enxergar. Então, esse daqui é a minha dimensão, olha lá, ó, um produto de cada. E esse daqui, vou clicar aqui do lado para você enxergar a tabela fato. É a minha tabela fato, em que as informações se repetem várias vezes. Diferente do que aconteceu lá no Excel, eu não preciso fazer um PROC-V aqui dentro para trazer a informação aqui. Eu até tenho um recurso parecido com esse lá no Power Query, mas aqui, essas duas tabelas, fato e dimensão, elas se conversam através da coluna que eu tenho em comum. Vou só diminuir esse espaço para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, passei o mouse, a coluna produto, da nossa dimensão de produtos, que é aquela tabela menor com dados únicos. E eu tenho o produto da minha tabela fato, que é aquela tabela grande que os dados se repetem. Tá vendo essa linha aqui, ó? É essa linha que diz para o Power BI que eles estão se relacionando. Isso significa que eu posso analisar aqui dentro, ó, vou clicar neste gráfico que eu criei. Olha lá, tá vendo esses símbolozinhos amarelos? Eles estão me dizendo que eu tenho informação vinda tanto da produtos quanto da vendas. Vou expandir aqui e ele está dizendo que eu estou pegando o nome, produto da tabela de produtos e o nome e a quantidade da tabela fato. Aqui eu preciso deixar a menor quantidade de dados possível para que a minha tabela fique mais leve, para que o meu modelo fique mais leve.
Então, quando eu trouxer de lá de dentro de um sistema, do SQL, de uma planilha, eu não preciso ter uma coluna com o nome dos produtos, porque senão, imagina que eu tenho 1 milhão de linhas, eu tenho mais 1 milhão de informações. Imagina que eu faça isso com o cliente, com cada produto que se repete. Vai chegar uma hora que a minha tabela vai ficar tão pesada, a minha planilha vai ficar tão pesada, que essa análise vai demorar muito para processar. Então, o que eu faço? A minha tabela fato, ela costuma ter menos colunas, digamos assim. Não colunas de especificação, mas, por exemplo, eu posso manter só o ID do cliente, o ID do produto e não necessariamente os nomes deles. Os nomes eu mantenho numa tabela de dimensão. Então, toda análise que eu for fazer, eu vou ter uma tabela de dimensão dessa análise. Eu posso ter uma tabela de produto, uma tabela de vendedor, uma tabela de data, que inclusive a gente trabalha muito com ela, que é chamada de calendário. A tabela de calendário nada mais é do que uma dimensão de calendário, datas únicas que não se repetem, para que eu possa construir as minhas análises aqui dentro do Power BI. Acostume-se com esses termos, você vai usar eles bastante daqui para frente. E projetos maduros de Power BI costumam ter esse nome. Você vai encontrar com F alguma coisa, ou D alguma coisa, ou DIN, FACT, enfim, cada empresa renomeia de uma forma, mas fica claro para você que uma é dimensão e outra é fato. Então, olhando aqui para aquilo que a gente tem, ó, vou clicar aqui no meio. Essa informação que se repete chama-se tabela fato. Então, aqui, em vez de tab vendas, eu posso chamá-la de F vendas, ou F underline vendas, ou fact vendas, como você achar melhor. E aí, esta tabela de produtos vai se chamar de produtos ou de produtos, né? Conforme a empresa determinar. E aí você sabe que a tabela dimensão é de onde você vai pegar os campos, como se fossem os rótulos, e a tabela fato é de onde você vai pegar os valores. E na verdade, dentro desses valores a gente ainda vai construir uma outra tabela, que é chamado de medidas, quando a gente vai utilizar as funções DAX. Mas isso é assunto para um outro vídeo. A gente se encontra então numa próxima aula entendendo um pouco mais sobre o Power BI. Tchau, tchau.